Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Proparóquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Culto dominical do dia 13 de junho do ano 2021 da era cristã. Eu estou feliz, muito, porque você acessou a esse nosso canal e ficará conosco durante os próximos minutos em adoração ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Espírito Santo e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, orem conosco e insira o seu desejo de perdão pelos nossos pecados cometidos em ações, omissões e indiferenças que temos assim feito contra nosso próximo, nosso Deus e com nós mesmos. Portanto, oremos juntos. Pai bondoso que estás nos céus, fica conosco durante estes minutos de adoração que faremos a Ti. Nos perdoa pelos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina contigo eternamente. Amém. Peço desculpas pelos infortúnios e defeitos que teremos na exibição desse culto virtual e online, pois não somos profissionais, somos amadores e adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Toda a nossa igreja ora pelo restabelecimento da saúde da nossa irmã cantora Amanda Vanessa, que em breve seja ela restabelecida para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi
meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Você é bem-vinda. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Chegou o momento das crianças. Educa a criança no caminho que a mesma deve andar e mesmo quando estiver um pouquinho mais velha, não esquecerá dele. Isso é Provérbios 22, versículo. Olá, crianças! A história de hoje se chama A Rocha e a Areia. O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 18, no verso 2, e diz: O meu Deus é o meu rochedo em que me refugio. A mensagem é:
fico feliz ao construir a minha vida em Jesus. Você já construiu um castelo de areia na praia? Mesmo que você faça um castelo bem alto e bata na areia para que ela fique bem firme, assim que as ondas do mar encostarem nele, ele se desmancha todo. Há muito tempo atrás, Jesus contou uma história sobre isso. Um dia, Jesus estava sentado na encosta de uma montanha, falando com centenas de pessoas. Elas estavam sentadas na grama, bem de frente para ele. Jesus conhecia as tempestades e as marés daquele lugar e as pessoas ali também. Muitas delas tinham crescido ali, perto do mar da Galileia. Talvez tenham brincado na praia quando eram pequenas também. Jesus amava muito as pessoas. Ele queria que todas elas soubessem sobre Deus. Ele queria que elas entendessem o que significa ser feliz de verdade. Talvez, se ele contasse uma história sobre uma construção feita na praia, isso ajudasse para que elas entendessem melhor sobre Deus. Então, ele começou dizendo: Certa vez um homem decidiu construir uma casa. Então ele continuou contando a sua história, dizendo que o homem escolheu um lugar rochoso para construir, bem acima do nível do mar. Assim, a sua casa não seria invadida pela água e ele estaria salvo. O homem teve muito trabalho para carregar todo o material de construção para o topo da rocha. Quando a casa ficou pronta, veio a época das chuvas. O vento soprou forte, os rios transbordaram e inundaram os arredores. Mas a casa era segura. O homem tinha construído sobre um fundamento firme e forte, uma rocha sólida. Isso faz sentido, vocês não acham? Os ouvintes acharam que sim. Eles concordaram e disseram amém. Se vocês ouvissem a Deus e vivessem por mim, estariam construindo suas casas sobre a rocha. E todo o povo concordou e disse amém também, porque construir sobre a rocha fazia todo sentido. Mas a história ainda não terminou. Desta vez, Jesus falou sobre outro homem que decidiu construir a sua casa na areia, pertinho da água. Ele construiu uma casa bem firme e trabalhou muito nela. Depois que a casa ficou pronta, veio a época das chuvas. O vento soprou forte e os rios transbordaram e inundaram os arredores. Em pouco tempo, a água entrou por toda a casa. As ondas batiam contra ela e a casa caiu. Isso aconteceu porque não havia um fundamento firme para apoiar as suas paredes. Que homem tolo! Ele devia saber que isso não se faz. Realmente, ele devia saber, mas Jesus continuou dizendo: Quando as pessoas ouvem a minha palavra, mas não tomam nenhuma decisão, são como aquele homem tolo que construiu na areia. Não podem esperar ser felizes. Estão dispostas a fazer aquilo que eu peço. As pessoas arregalaram os olhos enquanto ouviam Jesus. Elas estavam muito espantadas. Seus ensinamentos eram muito diferentes dos ensinos dos professores da lei que estavam acostumadas a ouvir. Alguns deles devem ter se lembrado do que Davi disse no Salmo 18, verso 2. O meu Deus é uma rocha que me protege e com ele estou seguro. Eu fico me perguntando quantas daquelas pessoas que ouviram Jesus naquele dia saíram dali dispostas a construir a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Quantas quiseram estudar e viver de acordo com a palavra de Deus? E você, está disposto a construir sobre a rocha que é Jesus? Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se diante dele. Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se diante dele. Abacuque
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para meu caminho. Vamos abordar hoje o seguinte tema: Jesus Cristo e o coronavírus, a segunda parte. Ainda vem a terceira. Na nossa primeira abordagem, dentro desse tema, concluímos que todos nós devemos estar com nossos pés firmados na rocha, que é Jesus. E desta maneira, pouco importa se estejamos vivos ou mortos, Ele sempre estará conosco. Eu proclamo que a palavra de Deus é sublime. A voz de Deus é a rocha. Portanto, inicialmente, oremos. Meu Pai bondoso que estais no céu, venha o teu reino sobre nós. Nos perdoa pelas nossas faltas, infidelidades a ti, descrença em teu sublime e santo poder, e nos concede a graça da renovação de tuas misericórdias neste dia de hoje e todos os dias doravante. Assim nós oramos no nome daquele que nos remiu, nos salvou, vive contigo eternamente, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso versículo escolhido para esse sermão de hoje apresenta as seguintes palavras: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. E esse versículo você encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, são os versículos 24 a 25. As palavras de Jesus sobre a palavra de Deus na Escritura, conforme nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 35, primeira parte, sabemos que essas Escrituras sagradas sempre dizem a verdade. E o salmista, no Salmo 19, versículo 9, diz: o temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Ainda o salmista, no Salmo 119, o maior de todos da Bíblia, no versículo 152, afirma: sua palavra é, portanto, um fundamento sólido para a vida. Faz muito tempo que conheço os teus ensinamentos. Tu os deste, a fim de durarem para sempre. Temos ouvido que crer em Deus é como construir nossa casa sobre uma rocha e não sobre a areia. Isso é retratado no Evangelho de Mateus 7:24. Eu vou lembrar para vocês: quem ouve esses meus ensinamentos
e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. A palavra dele é o tipo de conselho que não podemos deixar de seguir. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Assim falou o profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 29. E o salmista ainda, no Salmo 147, versículo 5, diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Quando ele aconselha sobre o coronavírus, seu conselho é firme, inabalável e duradouro. Nós lemos nas Sagradas Escrituras, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. O salmista falou isso no Salmo 33, o versículo 11. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Escreveu Samuel no seu segundo livro, no capítulo 22, versículo 31. Portanto, suas palavras são doces e preciosas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. O salmista escreveu isso no Salmo 19, versículo 10. De fato, elas são a doçura de vida eterna. Os apóstolos, diante de uma forte dúvida, perguntaram: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, registrou o apóstolo João no capítulo 6, versículo 68. Assim, nos melhores e piores momentos, as palavras de Deus trazem paz e alegrias inabaláveis. Certamente é assim. Oro que todos compartilhem da experiência do profeta Jeremias. Ele disse no seu capítulo 15, no versículo 16: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. E grave também isto: a doçura da palavra de Deus não se perde nesse momento histórico de circunstância amarga doce. Não se tivermos aprendido o segredo de entristecidos, mas sempre alegre. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Vamos nos esforçar para entender de forma mais plena qual é esse segredo. Aqui está uma única frase: o segredo de entristecidos, mais alegres. É saber que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. De fato,
mais do que sustenta. Ela adoça com a esperança de que os propósitos de Deus são bondosos, mesmo na morte, para aqueles que confiam nele. Portanto, mais urgente ainda é a pergunta: como você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Minha resposta curta e que existe uma glória divina que brilha através dela, a qual se encaixa perfeitamente ao molde com o formato de Deus em seu coração, como roda dentada e corrente de uma bicicleta, com a mão e luva, como peixe e água, como as asas e o ar, a peça final de um quebra-cabeça. Diante dessa resposta, eu posso até imaginar alguém dizendo: isso está soando meio místico e subjetivo. Por que você responderia dessa forma? Porque 40 anos atrás, quando eu estava lutando para saber sobre qual fundamento construiria a minha vida, percebi que os argumentos acadêmicos e históricos a favor da Bíblia não funcionariam para a maior parte do mundo. Por quê? Porque, embora sejam verdadeiros e úteis, até certo ponto, eles não podem ser compreendidos por uma criança de 8 anos, por um povoado analfabeto recém-descoberto em uma selva remota do Pacífico Sul ou da Amazônia, ou por uma pessoa comum no Ocidente com pouca educação formal. E, no entanto, me parecia óbvio que Deus intencionava que essas respostas pudessem ouvir a sua palavra e crer, sem ser como um salto no escuro. Eu não concordo com muitos que acham a fé como um salto no escuro ou pisar onde ainda nem sequer existe o chão. Perdoe-me os colegas, pastores, que pensam e pregam desta maneira, mas, para mim, a visão bíblica da fé não é um salto no escuro. É assegurada e bem fundamentada. Chama-se fé não porque não tenha um fundamento. Chama-se fé porque envolve confiança. Jesus não chamou os crentes de cegos. Ele chamou os incrédulos de cegos. No Evangelho de Mateus 15:14, ele diz assim: deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. E ainda em Mateus, no capítulo 13, vendo, não veem. Por essa razão eu lhes falo por parábola, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. A fé salvadora da palavra de Deus é baseada em ver. Ver de verdade. Mas ver o quê? A Bíblia responde assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso está registrado por Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo 4.
Em outras palavras, existe um tipo de luz espiritual que brilha através do Evangelho, a história bíblica da salvação. Que tipo de luz? É a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso não é mágico, não é místico no sentido de algo aparente, mas que realmente não existe. Jesus Cristo é o tipo de pessoa divina humana, cuja glória moral, espiritual e sobrenatural, sua beleza, dignidade e grandeza brilha através da palavra de Deus. Ele autentica a Escritura como verdadeira. E por isso que digo que há uma glória divina que brilha através das Escrituras, se encaixa perfeitamente ao molde com o formato de Deus em seu coração. Dessa maneira, essa glória autentica a verdade e o valor da Bíblia. Sim, acredito que exista um molde com o formato de Deus, um tipo de conhecimento indireto de Deus, pois a Bíblia assim expõe. Falando sobre toda a humanidade, ela diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 19 a 21. A Bíblia ensina que esse conhecimento em cada alma torna todos nós responsáveis por ver a glória de Deus na natureza. Da mesma forma, também somos responsáveis por ver a glória de Deus em Jesus, através da sua palavra. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. É o Salmo 19, no capítulo 1. Há uma obrigação de ver os céus e dar graças. Assim também o Filho de Deus revela a glória de Deus, e somos responsáveis por vê-la e adorar. O apóstolo João diz no seu 1º capítulo, no versículo 14, o Evangelho de João: aquele que é palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e da verdade. Essa é a glória autenticadora que brilha na palavra de Deus e nos dá um fundamento assegurado e bem alicerçado para que as escrituras cristãs são de Deus. O modo como conhecemos a glória de Deus nas escrituras é semelhante ao modo como sabemos que mel é mel. A ciência e a tecnologia podem dizer que determinado frasco contém mel por causa de experimentos químicos, assim como os estudiosos da Bíblia podem argumentar convincentemente que
A Bíblia é historicamente confiável, mas a maioria das pessoas não é um cientista ou estudioso. Sabemos que algo é mel porque o provamos. Da mesma forma, há uma doçura divina na glória de Deus, na mensagem da Bíblia. Ela toca uma parte de nós que sabemos ter sido colocada dentro de cada um de nós por Deus. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Isso está escrito no Salmo 119, versículo 103. Prove e veja o que o Senhor é bom. Também Salmo 34, versículo 8. Essa é uma maneira de ver e provar que são inteiramente verdadeiros. Não é faz de conta, é ver e provar do que realmente está lá. Então, quando Jesus diz, é a Escritura não pode ser anulada conforme existe no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35. E quando o apóstolo Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, que foi uma carta que ele escreveu a Timóteo no capítulo 2, capítulo 3, versículo 16. E quando o apóstolo Pedro, falando sobre correção e para a instrução na justiça, ele, sendo um dos autores das Escrituras, acrescentou, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso é a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Nosso coração diz sim, nós provamos e vimos, nós conhecemos, e o conhecimento é bem fundamentado. Não estamos saltando no escuro. Toda a nossa alma ressoa com o brado bíblico. O salmista, no versículo 160 do Salmo 119, diz: a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Também no próprio Salmo 119, no versículo 89, diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. E Salomão, nos Provérbios, no capítulo 30, versículo 6, diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Quando isso acontece, toda a verdade de Deus nos inunda. Mesmo diante do coronavírus, vem um conforto incomparável. O Salmo 94, 19 diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o salmista disse: o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O Salmo 34, do versículo 18 e 19 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os espíritos abatidos. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ninguém pode consolar nossas almas nesta pandemia da maneira que Deus o pode. Seu conforto é inabalável. É o conforto de uma rocha grande e alta em meio ao mar tempestuoso. E vem da sua palavra, vem da Bíblia. Uma pandemia global abala justamente a nossa confiança de que Deus é justo, santo e bom.
Se Deus não é justo no meio desta pandemia, não temos uma rocha. Então precisamos perguntar: o que são a santidade, a justiça e a bondade de Deus? Porque se não sabemos o que são, como saberemos se esse surto de coronavírus não as fez desmoronar? Ou, em vez disso, como saberemos se elas são os fundamentos eternos da rocha que nos salva? A Bíblia retrata a santidade, a justiça e a bondade de Deus não como idênticas, mas como interligadas. Comecemos com a santidade de Deus. Diferente de qualquer coisa, o significado da raiz da palavra santidade do Antigo Testamento traz a ideia de estar separado, e separado do que é comum. E quando aplicada a Deus, essa separação implica que Ele está sozinho, em outro patamar. Ele é como um diamante sem igual e extremamente valioso. Podemos usar a palavra transcendente para esse tipo de separação divina. Ele é tão singularmente separado que transcende toda outra realidade. Ele está acima de tudo e é mais valioso do que tudo. Quando Moisés atingiu a rocha, em vez de falar a ela da maneira como Deus ordenou, Deus o repreendeu, conforme o registro de Números, no capítulo 20, versículo 12. Vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas. Em outras palavras, Moisés tratou Deus não como alguém excepcional e extremamente confiável, mas como apenas mais uma autoridade humana, junta a outras que poderiam ser ignoradas. Ou, se a gente for para o livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 12 e 13, Deus disse a Isaías: não chamareis revolução ou tratado tudo o que este povo chama revolução ou tratado. Não participarei dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. A Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, é que devereis santificar e adorar. Ele é que deve ser amado com reverência por todos vós. A Ele temei com tremor. Em outras palavras, não coloque Deus no mesmo patamar que todos os seus temores e pavores comuns. Trate-o como um temor e pavor absolutamente separados e únicos, transcendentes. Portanto, a santidade de Deus é sua infinita transcendência e seu supremo valor. Ele está sozinho em outro patamar, o que ele não depende de mais nada para a sua existência. Ele é autoexistente. Então ele não precisa de nada e não depende de nada. Ele é completo, perfeito, assim possui o valor supremo como fonte de toda a realidade e de todo o valor. A elevação infinita de Deus acima de toda outra realidade não significa que ele seja uma mente solitária e sem amor. A doutrina histórica da Trindade é completamente bíblica. Deus existe como três pessoas divinas.
Esses três são uma essência divina. Existe um Deus, não três, mas esse Deus único existe em uma unidade misteriosa e verdadeira de Pai, Filho e Espírito Santo, cada um eterno e sem começo, cada um verdadeiramente Deus. Portanto, a santidade, a dignidade e grandeza transcendente de Deus não significa que ele seja solitário e sem amor em sua elevação infinita. Deus Pai conhece e ama o Filho de maneira perfeita, completa e infinita. É registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 11. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Em Marcos, no capítulo 9, no versículo 7, diz: A seguir apareceu a nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu Filho amado, ouça-no. E Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Deus Filho conhece e ama o Pai de maneira perfeita, completa e infinita. O Espírito Santo é a expressão perfeita, completa e infinita do conhecimento e amor mútuos do Pai e do Filho. Por que isso é importante? Porque essa perfeita comunhão trinitária é essencial para a plenitude, perfeição e completude de Deus. É essencial a sua dignidade, beleza e grandeza transcendentes. Isto é essencial à sua santidade. Há uma dimensão que falta nessa descrição de santidade de Deus. A Bíblia fala da santidade de Deus não apenas em termos de transcendência, mas também em termos de moralidade. Ser santo não é apenas ser separado e transcendente, mas também ser justo. Isso força uma pergunta que terá grandes implicações para a maneira como vemos o coronavírus em relação a Deus. Já que a justiça implica fazer o que é certo, e fazer o que é certo implica o cumprimento de algum padrão de retidão, qual padrão a justiça de Deus cumpre nesta pandemia? Antes da criação não havia padrões fora de Deus. Não havia nada fora dele para ele cumprir. Antes da criação, Deus era a única realidade. Então, quando apenas Deus existe, como se define o que é certo para Deus fazer? Ou seja, como a santidade de Deus pode abranger não apenas sua transcendência, mas também sua justiça? A resposta é que o padrão da justiça de Deus é Deus. O princípio bíblico fundamental é o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Ele não pode agir de forma a negar sua própria dignidade, beleza e grandeza infinitas. Este é o padrão do que é certo para Deus. Isso significa que a dimensão moral de santidade de Deus, sua justiça,
é seu compromisso inabelável de agir de acordo com sua dignidade, beleza e grandeza. Toda afeição, todo pensamento, toda palavra e todo ato de Deus sempre serão consistentes com a beleza e o valor infinito de sua plenitude transcendente. Se Deus negasse essa dignidade, beleza ou grandeza, isso não seria correto. O padrão final seria quebrado, ele seria injusto. A bondade de Deus não é idêntica à sua santidade ou justiça, mas é interligada de forma que sua santidade transborda em bondade e sua justiça guia a dádiva dessa bondade. Elas nunca se contradizem. A bondade de Deus é sua disposição de ser generoso, de fazer o que abençoa os seres humanos. A plenitude e perfeição transcendente de Deus, sua santidade, é como uma fonte que transborda. É por isso que ele é inclinado a ser generoso. Deus não é carente, portanto ele nunca explora os outros para compensar alguma deficiência de si mesmo. Em vez disso, o impulso de sua natureza é dar, não receber. Em Atos, no capítulo 17, versículo 25, nós lemos que nem é servido Deus por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Mas sua bondade não está desconectada da sua justiça. Não é concedida de maneira a negar sua dignidade, beleza e grandeza infinitas. É por isso que a justiça de Deus envolve punição final, bem como bondade. Quando Deus pune aqueles que não se arrependem no inferno, Ele lhes concede sua bondade, mas Ele não deixa de ser bom. Sua santidade e justiça governam a concessão de sua bondade. É por isso que sua bondade flui, especialmente àqueles que o temem e que se refugiam nele. Está escrito no Salmo 31:19: Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Essa reverência e fé não faz alguém merecer a bondade de Deus. Pecadores finitos e totalmente dependentes não podem merecer nada de Deus. A bondade de Deus para com pecadores é sempre livre e imerecida. Romanos, no capítulo 4 e versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. E, portanto, a justiça de Deus o inclina a afirmar tais atitudes que honram a Deus. Sim, mas sobre o coronavírus. Mas o que vimos aqui nos impedirá de concluir que a mão de Deus sobre o coronavírus desonre sua santidade, retidão ou bondade. Não seremos tão ingênuos a ponto de equiparar o sofrimento humano à injustiça divina, ou concluir que Deus deixou de ser santo ou bom ao governar o mundo onde estão os seus. Todos nós somos pecadores, sem exceção.
Todos nós trocamos a glória da dignidade, beleza e grandeza de Deus por coisas que apreciamos mais. Romanos, no capítulo 1, 23, diz: e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ainda em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso é uma desonra vergonhosa ao nosso Deus, quer reconheçamos ou não. Portanto, merecemos ser punidos. Nossa desonra da glória de Deus nos torna objeto dignos da ira sagrada. A Bíblia diz que somos, por natureza, filhos da ira. Está escrito em Efésios, no capítulo 2, versículo 3. O que significa que Deus seria santo e justo ao reter sua bondade de nós. O coronavírus, portanto, não aponta para a falta de santidade, justiça ou bondade de Deus. Nossa rocha, nesses dias conturbados, não é injusta, ele não é profano. Conforme primeiro livro de Samuel, no capítulo 2:2, diz: não há ninguém santo como nosso Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Nossa rocha não é uma fantasia. Será que poderíamos então dizer que o coronavírus é uma seta amarga e doce? Descrever algumas das permissões de Deus como amargas não é uma blasfêmia. Naomi, a sogra de Ruth, que perdeu o marido, os 2 filhos e uma das suas noras por fome e exílio, disse: não me chame Noemi, chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Isso está escrito em Ruth, no capítulo 1, versículo 20 e 21. E para quem não sabe, Naomi ou Noemi significa deleite. Ela não estava mentindo, exagerando ou acusando. Era um fato simples e terrível. A seta amarga e doce não é uma depreciação dos caminhos de Deus. É uma descrição. A doçura da palavra de Deus não diminui. No meio dessa providência amarga e doce, não se tivermos aprendido o segredo de entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Eu estou revendo o que Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10. Eu disse que voltaríamos a esse segredo e podemos sempre afirmar: a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Saber disso faz toda a diferença. Será então verdade? O objetivo deste sermão, nesta abordagem e na próxima, é mostrar que Deus governa tudo e é
totalmente sábio. Ele é soberano sobre o coronavírus. Por incrível que pareça, desejo mostrar que isso é uma boa nova. Na verdade, é o segredo de experimentar a doçura de Deus em suas providências amargas e doces. Oremos. Senhor, abre os nossos olhos e toca o nosso coração para que entendamos que tudo que estamos passando não está fora do teu controle. Aguardamos, portanto, nessas providências amargas doces, a recompensa dos santos, a recompensa que está conforme a tua bondade. No nome de Jesus, confiantemente, nós assim oramos. Amém. Uma feliz semana para todos. Em nome de Jesus. Deus, o que está acontecendo ainda não entende. Deus, aconteceu tão de repente, isso eu nunca vi. No começo ninguém dava muita importância, pois da China pro Brasil é bem grande a distância, e achávamos que iria ficar tudo bem. Mas num piscar de olhos o mundo mudou, e em todo o planeta o vírus se espalhou, e entre pobres e ricos não escolhe ninguém. A ficha ainda não caiu pra uns até agora. São milhares de pessoas que estão indo embora sem poder dar um abraço, ao menos um adeus. E o povo tá dividindo, falta direção. Uma parte quer ficar em casa e a outra não, pois do jeito que estamos, só a mão de Deus pra nos guiar e nos mostrar o que Ele quer de nós. Oh, meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz, a nossa voz. Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo. Tens o controle de tudo e sabe o que faz. Mas também tem muita gente que fez caridade, e eu tô percebendo que a sociedade agora nesse momento somos todos iguais. Saudamos todos os médicos e enfermeiros que contra o coronavírus são os primeiros, arriscando suas vidas e suas famílias. Perdoe a minha ignorância por não entender, mas acho que tudo isso é pra gente aprender. Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas. Oh, meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz. Oh, meu Senhor, por favor, vem aqui cuidar de nós. Oh, meu Senhor, por favor, estenda a sua mão. Oh, meu Senhor, por favor, vem nos mostrar uma direção, uma direção. Toda igreja precisa
de recursos materiais para sobreviver. Na nossa igreja Cafarnaum não é diferente. Nós não temos patrimônio. Nosso patrimônio são as misericórdias de Deus que se renovam dia a dia. Mas nós precisamos da devolução dos seus dízimos, que são de Deus, não são seus, e das ofertas liberais da sua parte. Você poderá fazer essa devolução e essas ofertas através de depósito Pix. O nosso Pix está exatamente sendo mostrado nas próximas cenas. Ele está ligado à Caixa Econômica Federal e é muito fácil de memorizar. cafarnaumrecife@gmail.com. Além de ser o nosso Pix, é também o e-mail de nossa igreja. Estamos esperando essa atitude da sua parte. Ficaremos muito felizes. Tenho certeza que Deus também. E as recompensas virão de uma maneira que eu não posso nem sequer medir, mas Deus certamente vai te revelar. Faça isso. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Esta Eucaristia celebraremos com intenções e votos, as quais apresentaremos a seguir.
tendo cada família separado a sua porção de pão e o seu pouco de vinho, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor com as seguintes palavras. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória minha. E depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Agora digamos as 3 frases que sempre assim procedemos quando celebramos a ceia. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. Aqui te apresentamos a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos que aceite este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. E agora, de mãos aclamando aos céus, nós vamos orar como assim ensinou o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora você, com o seu pão que você separou e que já está consagrado mediante as palavras ditas anteriormente, nós partimos o pão e afirmamos que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E agora, simbolizando o vinho em porção individual que você separou, nós também afirmamos que esse vinho é o sangue de Cristo,
E todos juntos poderíamos dizer assim: pois nós, embora tantos em nossas casas, somos um só corpo. Saudemo-nos uns aos outros com o abraço fraternal do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo após, tome do seu pão e do seu vinho, pois os mesmos já estão consagrados pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto, com a certeza de que a palavra ministrada encontrará campo fértil em nossos corações. Assim como o salmista, rogamos a Deus que nos dê a sua graça e sua bênção, e que sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente em mais uma semana e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! De mim, só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos ouvir, nós queremos ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche
casa nós deixamos